nada não. Só para vocês revisarem. Então, vamos lá. Quando nós falamos de ligação covalente, nós estamos pensando agora numa ligação que ocorre com o movimento de elétrons, o que acontece com os elétrons é totalmente diferente das ligações iônicas e metálicas. Beleza? Por quê? Porque lá nas iônicas, nós tínhamos a presença dos metais que perdiam os seus elétrons. Os ametais, eles só recebiam. Lá na metálica, nós tínhamos os metais que disponibilizavam, deixavam livre os seus elétrons. E não tinha ametal. Então, esses elétrons ficavam em constante movimento. Na ligação covalente, nós vamos ter uma ligação agora que ela acontece exclusivamente com ametais. Beleza? Então, ó, é uma ligação que ocorre exclusivamente com ametais. E os ametais, eles são aqueles elementos da tabela periódica que são muito eletronegativos. Ou seja, um ametal, ele necessita de elétron para adquirir o seu octeto e ficar estável. Então, ou ele ganha o elétron, no caso lá da iônica, ou ele tem que arrumar uma outra alternativa aqui na ligação covalente, porque se ele está se conectando, se ele está se ligando com outro ametal, são dois necessitados, dois querendo receber elétron, só que nenhum quer perder, certo? Então, qual é a situação aqui para os elétrons? Os ametais, eles são capazes de compartilhar. Então, nós vamos ter aqui, ó, na ligação covalente, o compartilhamento de elétrons. Professor, o que é isso? Como é que acontece essa ideia de compartilhar? Compartilhar é o quê? É uma ligação que empresta o átomo, um elemento de um metal, empresta o seu elétron para o outro. Mas é aquele empréstimo que o elétron satisfaz a necessidade de ambos. Beleza? Então, quando a gente observa essa ideia de compartilhamento, a ligação ela tem uma estrutura em que permite esse vai e vem desse elétron, tá? E aí, gente, a ligação covalente mais simples que nós temos de compreender é a ligação covalente que acontece com um átomo de hidrogênio. Por quê? Quando nós observamos um átomo de hidrogênio, ele tem apenas um elétron na sua estrutura, na sua camada de valência, que na verdade também só tem uma camada. A distribuição eletrônica desse hidrogênio é assim, ó, 1s1, a distribuição eletrônica, beleza? E quando nós observamos esse subnível S, agora na forma de orbital, esse hidrogênio tem apenas um orbital S, que é representado na forma de um quadradinho, com apenas um elétron, que nós representamos na forma de spins, né? Que é aquela meia seta para cima. Ó. Então, nós temos essa situação aqui para o hidrogênio. O que o hidrogênio necessita? Ele necessita de apenas um elétron para ficar estável, porque quando ele adquire esse um elétron, ele quer ficar parecido com quem? Com o gás hélio. O hélio é um gás nobre que tem distribuição eletrônica, ó, que tem 2 elétrons na sua camada de valência, ok? E esses 2 elétrons nada mais é do que também um orbitalzinho S totalmente preenchido, com um spin para cima e um spin para baixo. Então, o hélio, ele tem essa configuração, ó. A sua camada se encontra totalmente preenchida, completa, por isso que ele é estável. Então, o que o hidrogênio precisa para ficar assim? Receber um elétron. Se ele recebe um elétron, tudo certo. Mas quando é que ele recebe? Quando ele se liga com um metal, fazendo uma ligação iônica. Aí sim ele recebe esse elétron dele, é dele, ponto final, lá na ligação iônica. Aqui na ligação covalente, ele precisa compartilhar o seu elétron, tá? E aí, para que esse compartilhamento aconteça, nós vamos ter uma situaçãozinha
De que forma? Ó, vou mostrar aqui para vocês na forma da estrutura de Lewis. Estrutura de Lewis. Lembra da estrutura de Lewis que eu mostrei para vocês lá dos pontinhos? A estrutura de Lewis para o hidrogênio seria assim, ó. Um único pontinho. Um único elétron, tá? E esse hidrogênio, quando se liga, por exemplo, com outro hidrogênio, vou trabalhar aqui com átomos iguais, ó, que também é uma metal, né? Outro hidrogênio. Gente, o que é essa representação na forma de orbital? Na forma de orbital é isso, ó. Um hidrogênio com um orbitalzinho com um elétron, encostando em outro hidrogênio que também tem aqui um orbitalzinho com apenas um elétron. Quando esses elétrons, quando essas nuvens eletrônicas, porque aí entra a ideia lá daquela casca de laranja que eu falo sempre para vocês do átomo. Se eu tenho uma laranja representando um hidrogênio e a outra laranja representando outro hidrogênio, para que essas laranjas formem uma ligação covalente, elas precisam se aproximar. E quando essas laranjas se aproximam, esse toque que acontece entre elas, acontece aonde? Na última camada, ó, que seria a casca da laranja. Então, a eletrosfera de um se colide com a eletrosfera do outro. O que isso nos mostra? Vamos pensar aqui, então, agora de outra representação, ó. Uma laranja aqui, representando o átomo de hidrogênio, então, núcleo e eletrosfera. Beleza? E outra laranjinha aqui, ó, representando o outro átomo de hidrogênio, núcleo e eletrosfera. Antes deles se tocarem, o elétron que estava aqui, ele girava ao redor de um núcleo, nessa situação, ó, uma órbita só circular ao redor desse núcleo. Da mesma forma que o elétron que se encontrava aqui, antes dele se tocar, ele girava somente aqui, ó, nessa órbita ao redor do seu próprio núcleo. Mas quando esses dois átomos de hidrogênio se aproximam e suas eletrosferas se colidem, se chocam, nós temos uma penetração de orbitais, beleza? E aí, gente, esse elétron que antes só girava aqui ao redor desse átomo de hidrogênio, tem a possibilidade agora de fazer esse movimento, ó. Ó. Compreenderam aqui a ideia? Esse elétron antes, que só girava aqui, tem a possibilidade agora de fazer esse movimento, ó. Aqui também. Então, se a gente levar em consideração que esses dois elétrons estão em constante movimento, ora, esses dois elétrons vão estar aqui desse lado. Então, vão preencher o orbital desse hidrogênio. Ora, esses dois elétrons vão estar aqui desse lado, preenchendo o orbital desse hidrogênio. Então, essa representação facilita enxergar o que acontece aqui, ó. É a mesma coisa. Estou falando aqui nessas três formas, eu estou falando aqui desses dois hidrogênios aqui, certo? Só que aqui na forma de eletrosfera, estou demonstrando a eletrosfera para vocês se colidindo e os elétrons sendo compartilhados. Na forma de orbital, aconteceria algo assim, ó. Esse elétronzinho que está aqui nesse, ao se colidir, ao acontecer essa colisão, esse elétronzinho migra para esse orbital que está com espaço vazio. Então, nós vamos ter aqui, ó, esse elétron completando esse orbital. Só que como é compartilhamento, nós também vamos ter esse elétronzinho migrando para esse orbital e, ora, esses dois elétrons vão estar aqui. Então, professor, eu tenho aí 4 elétrons? Não, eu tenho apenas 2. Só que esse movimento faz com que, ora, os dois estejam aqui, ora, os dois estejam lá. Só que a velocidade que isso acontece é maior que a velocidade da luz. Então, isso aqui faz tipo que os dois estejam preenchidos a quase ao mesmo momento, beleza? Trazendo estabilidade tanto para esse hidrogênio quanto para esse hidrogênio.
E aí, nós representamos essa ligação covalente. De que forma? Não é assim, também não é assim. Nós aqui, eu só estou mostrando para vocês compreenderem o comportamento do elétron em relação à ligação covalente. Mas eu vou representar a ligação covalente de acordo com a estrutura de Lewis, assim, ó. Quando nós circulamos dois elétrons que se encontram desemparelhados, eu estou dizendo que esses elétrons estão sendo compartilhados. E nesse compartilhamento, eu estou tendo a estabilização desses dois átomos de hidrogênio. Claro para vocês, gente? Alguma dúvida em relação a isso? Sim, Não, professor. Então, quiserem falar no chat, eu estou de olho aqui agora no chat também. Tudo certo? Então, ó, para finalizar, estrutura de Lewis. Toda vez que eu falo de estrutura de Lewis, eu demonstro na forma de pontinhos. Beleza? Só que nós temos também uma outra maneira de representar isso, que é chamado de fórmula estrutural. Fórmula estrutural. O que é a fórmula estrutural? Cada par de elétron compartilhado se transforma num tracinho. Então, eu vou pegar aqui agora esse par de elétron compartilhado e demonstrar a ligação covalente do hidrogênio assim, ó. Hidrogênio, tracinho, hidrogênio. Ó, fórmula estrutural. Beleza? E nós temos também uma outra maneira de representar essa ligação, vou escrever do lado de cá, ó, que é a chamada fórmula molecular. O que é a fórmula molecular? É simplesmente eu observar quem são os elementos que fazem parte dessa estrutura e quantos átomos de cada elemento que está aqui na estrutura nós temos. Então, nós já falamos muitas vezes da água, e eu citei a água como H2O, beleza? O que é essa ideia de H2O? É que uma molécula de água é formada por dois hidrogênios, dois átomos de hidrogênio, e um apenas átomo de oxigênio. Então, aqui eu tenho como deduzir também a fórmula molecular do hidrogênio. Quantos átomos de hidrogênio eu tenho aqui? Quantos átomos de hidrogênio eu tenho aqui? 2. 2. Como é que eu vou representar isso aqui, então? H, porque só temos hidrogênio, e um 2 aqui embaixo, subscrito. Beleza? Então, ó, H2 é a fórmula molecular do gás hidrogênio. H-H é a fórmula estrutural. Como é que essa molécula é estruturada? H-H. A fórmula de Lewis é muito parecida com isso. Também demonstra questão estrutural, só que ela nos mostra os elétrons, o compartilhamento dos elétrons. Beleza? Essa forminha que eu desenhei aqui e isso aqui dos orbitais é simplesmente para a gente compreender o que está acontecendo na eletrosfera, na camada de valência. Claro isso para vocês? Tudo certo? Tudo certo, professor. Show de bola. Então, ó, vou tirar a foto desse quadro. Já façam aí, já montem o caderninho de vocês. Lembra que esse caderninho aí vai valer a notinha lá no final, dentro de qualitativa, certo? Então, vão estruturando o caderninho aí de vocês, tá? Com as propriedades que eu falei anteriormente e com o iniciozinho da ligação covalente, que é a introduçãozinha da ligação covalente. Amanhã a gente continua falando de ligação covalente simples, ligação covalente simples, que pode ser sigma ou pi, certo? E a chamada eu vou fazer agora. Só parar de gravar aqui. Vou disponibilizar essa gravação.